Queridos e amados irmãos, pastores e oficiais do Sínodos e Presbitérios do Estado de São Paulo. Com licença dos irmãos, um abraço carinhoso a esse presbítero, essa substância, presbítero Furlan. Que Deus abençoe sua liderança, santo homem, sua família e todo o Estado de São Paulo, nossa igreja presbiteriana em São Paulo, igreja presbiteriana do Brasil, floresça. Bem-vindo você também de qualquer estado ou qualquer país que participa dessa live, desse congresso online, promovido por essa nossa liderança abençoadora. Vamos orar? Você que está conosco, podia curtir esse vídeo, comentar esse vídeo, compartilhar com alguém, mas acima de tudo, orar por nós. Amém? Senhor, te agradecemos a paixão, o amor desses irmãos, sua perseverança, sua dedicação, sua liderança tão intensa e necessária, iluminadora de almas nesse estado de São Paulo. Que a partir desse estado tão lindo, tão rico, tão amado, floresça o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para todo o país e para as nações. Em nome do Senhor Jesus, amém. O tema que os irmãos me deram, e é o tema do congresso, liderando como Jesus. Então, amados, eu vou, com licença de vocês, convidá-los e vou ler o Salmo de número 23. Estou lendo na Bíblia King James atualizada, cujo tradutor exponencial, meu ilustre amigo, pastor Oswaldo Paião. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor, e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo meu cálice transbordar. A bondade, a misericórdia e a felicidade certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. A vida de nosso Senhor Jesus está narrada nos 4 evangelhos. Os 3 semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho diferenciado, que é o 4º evangelho. Todo oficial deveria gastar alguns meses do ano, indo e voltando nos 4 evangelhos, para que essa percepção da pessoa do Senhor Jesus, da ação do Senhor Jesus na prática, entrasse dentro do coração, é claro, esclarecida de um modo novo e profundo pela ação do Santo Espírito de Deus. Peguei esse texto do Velho Testamento, porque esse texto é um texto messiânico. Esse texto fala do nosso amado Senhor Jesus. É um texto, é claro, da relação do rei Davi com o próprio Israel, da relação dele com o Deus Criador de tudo, Jeová, mas é um texto que é uma foto de como o Senhor Jesus lidera. Davi não usa a palavra aqui rocha, não usa a palavra aqui autoridade, não usa a palavra governante, ele não usa a palavra rei, ele fala do pastor, por causa da cultura, e é essa figura que identifica o relacionamento mais pessoal, mais particular, um relacionamento do pastor com as suas ovelhas, é o que você e eu lemos aqui. Sendo esse texto messiânico, eu coloquei
aqui e que falou profundamente ao meu coração. Primeiro, 5 descrições de como o bom pastor, o verdadeiro pastor lidera. Impossível para um homem mortal como eu. Ninguém jamais liderará como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é Deus e homem. O Senhor Jesus é semelhante a nós. Ele teve fome, ele teve sede, ele sorriu, ele chorou. O Senhor Jesus nunca perdeu a cabeça. Quando o Senhor Jesus expulsou os vendilhões do templo, ele não estava nervoso. Ele estava tratando com justiça e verdade. O único pecado que o Senhor Jesus nunca, jamais cometeu, aliás, ele não cometeu nenhum. Como ser humano, ele jamais teve essa emoção de fazer o precipitado. Jamais. O Senhor Jesus, homem perfeito, jamais pecou. Então, como homem, o Senhor Jesus nos entende, ele é suficientemente poderoso para socorrer nossas fraquezas, porque ele é o Deus que se tornou gente. Que mistério, irmãos. Mas ele é totalmente Deus. Só Deus e homem pode ligar o Santíssimo com o pecador. Fez isso através do seu sangue. Então, num certo sentido, e num sentido pleno, o Senhor Jesus é totalmente diferente. O Senhor Jesus é o totalmente outro. Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Então, mesmo ele nos tornando a sua semelhança na conversão, pela presença do Espírito no nosso coração, podemos ser guiados pelo Espírito, orientados pelo Espírito como pastores, presbíteros, diáconos e líderes na igreja. Então, posto isso, deixe-me afirmar 6 verdades sobre a liderança do Senhor Jesus, que eu vejo no Salmo 23. Primeiro, a liderança do Senhor Jesus envolve um relacionamento pessoal. Pessoal. O Senhor é o meu pastor. Esse meu faz toda a diferença. Meu. Sem a conversão, sem o encontro pessoal com Cristo, sem que o Senhor Jesus seja proclamado, o caminho, a verdade e a vida, sem que o Senhor Jesus seja proclamado, eu sou o bom pastor. O Senhor Jesus tem que ser proclamado, eu sou a porta. O Senhor Jesus tem que ser proclamado, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Aqui o Senhor é o meu pastor. Nós lemos o Evangelho. Ele chamou os discípulos para segui-lo. Ele chamou Nicodemos para segui-lo. Ele chamou a samaritana. Ele chamou, vinde a mim. Liderar como Jesus. Jesus nos lidera, nos trazendo para perto dele, nos ensinando que ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A liderança do Senhor Jesus é revelada, que ele é o centro da história. E se alguém quiser compreender o Deus verdadeiro, tem que conhecê-lo. Usamos a expressão entregar a vida a Cristo, usamos a expressão seguir a Cristo, usamos a expressão entrar no discipulado de Cristo. A vida cristã é pontilhar. Há um momento, seja filho de crente, seja pastor, em que a pessoa assume a fé na qual foi batizada quando criança. Mas ele jamais sai do discipulado de Cristo se nasceu de novo. É pontilhar e é processo. Segundo, o Senhor Jesus lidera sua igreja, seu povo, na figura do Velho Testamento, guiando com doçura e paciência suas ovelhas. Há várias traduções sobre esse Salmo 23, 2. Aqui diz assim: em verdes prados me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. O Senhor Jesus lidera, uma tradução que eu gosto muito é: guia-me mansamente às águas de descanso. O Senhor Jesus nos guia com bondade, ele nos lidera com doçura, ele nos lidera com boas palavras, ele nos lidera mansamente. É assim que a igreja segue. Mesmo quando você lê as palavras, a igreja em Apocalipse, as palavras de repreensão, as palavras do chamado arrependimento,
Aquilo ali é o bom pastor que não desiste da sua igreja. Nunca desistiu da sua igreja. Alguns de nós falam, essa igreja não vai, essa igreja não presta, essa igreja é isso, essa igreja é aquilo, mas Jesus lidera mansamente todas as suas ovelhas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o apóstolo diz assim a liderança em Tessalonicenses: admoestai os insubmissos, encorajeis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. O Senhor Jesus nos lidera, nos transformando e nos trazendo para Ele. O Senhor Jesus nos lidera guiando mansamente para ambientes em que nossa alma precisa de paz e de descanso. Terceiro, o Senhor Jesus nos lidera reavivando nossas almas, revivificando, restaurando o vigor e conduz-nos por caminho de justiça, por amor do seu nome. Oswaldo Paião, na Bíblia King James atualizada, ele disse, é como o Senhor restaura todo o nosso ser. O Senhor restaura o fiel, restaura o vigor, é mais que um simples refrigério. Significa a conversão e transformação em todos os caminhos. É o Senhor Jesus quem reaviva a igreja. Ele não apenas lidera chamando e trazendo, ele é o soberano. Ele é que chama, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele que nos conduz, todo tipo de ovelha ele conduz mansamente, até os rebeldes. Mas aqui ele revivifica. O avivamento vem do Senhor Jesus. É Ele que reaviva a sua igreja. Nenhum pastor consegue reavivar a igreja, nenhum síndico, nenhum presbitério. Ninguém consegue trazer essa nova alegria. Você sabe que isso é uma obra exclusiva do Senhor Jesus. É Ele que envia o Espírito Santo. É Ele que restaura a alegria e a vida em qualquer igreja. O Senhor Jesus revivifica o pastor, revivifica o presbítero, o diácono, revivifica homens e mulheres que estão aqui, que já jogaram a toalha nesses tempos. Quarta lição, como o Senhor Jesus nos lidera. O Senhor Jesus nos lidera, nos protegendo nos dias maus. Você aqui tem um contraste. Os prados que nos faz descansar e o vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Aqui é que Deus sabe, o Senhor Jesus, nos dias que nós fraquejamos, nos dias maus, lá está Ele, presente, nos livrando dos piores monstros. O medo, não temerei mal algum. Levando sua vara, uma espécie de cacetete, levando o seu cajado para ajudar e para conduzir o rebanho. Duas armas se incluem, controle e disciplina para gerar confiança e segurança. Você sabe, no rebanho existiam aquelas ovelhas que estavam querendo ir para lá, outras ir para cá. Tantas vezes, até sabemos que o pastor quebrava o pezinho da ovelha mais rebelde, carregava ela no colo. Nos dias difíceis, o Senhor Jesus lidera a sua igreja, lidera seu povo, lidera cada um protegendo. Perto está o Senhor. Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele é o onipotente, onisciente, onipresente. Na verdade, o único que consegue pastorear uma igreja, tenha ela 30 membros, tenha ela 100 membros, tenha ela 200 membros, tenha ela centenas de membros, tenha ela milhares de membros. O único que consegue liderar e proteger a igreja é o bom pastor. O Senhor Jesus lidera chamando suas ovelhas, que Ele conhece pelo nome. E as ovelhas do Senhor ouvirão sua voz e nascerão de novo. O Senhor Jesus lidera guiando mansamente.
sejam rebeldes, desanimados, fracos, ou qualquer um de nós. O Senhor Jesus lidera revivificando, restaura o vigor. É verdade, o Senhor Jesus está usando, inclusive, essa live para restaurar alguns pastores, alguns presbíteros, alguns diáconos, algumas mulheres. Você, amado, está no coração do bom pastor, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus lidera preservando o inimigo. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Uma descrição antiga diz que a pessoa fugindo dos inimigos, quando ele chegava, ele tocava a tenda do rei, o inimigo não podia entrar. Não podia entrar. Aí o rei o recebia como o hospedeiro, assim era o critério na cultura daqueles dias. Quando você chegava na casa de alguém, você era bem-vindo. Ele pegava um pouquinho de óleo perfumado, punha na sua cabeça. Ali tem um banquete preparado, carne boa, tâmaras, pão, maçãs, pêssegos, vinho, uvas, passas, trigo, pão feito de trigo fino, mel que escorreu da rocha, mel de tâmaras, mel de abelhas, mel que você colocava no pão e saboreava. Ou então, a outra figura é que os inimigos acorrentados que quiseram lhe matar estavam ali vendo você no banquete do rei. Ô figura linda da ceia do Senhor. Ô figura linda de Romanos 8, que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque estamos bem certos de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem a doença, nem a enfermidade, nem o coronavírus, nem o câncer, nem nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele nos protege nos dias maus, ele nos preserva do ataque do inimigo. Mesmo o diabo sendo o nosso adversário, mesmo a carne sendo nossa adversária, mesmo o próprio ego sendo o nosso adversário, o Senhor Jesus nos lidera, transformando corações, quebrantando o orgulho e trazendo humildade. O Senhor Jesus nos lidera, o mundo com seus valores avassaladores, querendo empurrar a igreja para prostituição, para a ideologia de gênero, para o aborto, para a corrupção, a sociedade sendo machucada, mas a igreja se levanta e o bom pastor eleva para resistir, porque é ele que preserva do inimigo. Aliás, Colossenses diz que quando ele morreu na cruz, todo inimigo foi despojado da sua força, e Efésios disse que então, avançando e vencendo principados e potestades, assentou-se sobre o trono nas alturas, com autoridade suprema, e o deu à igreja. O Senhor Jesus lidera com autoridade suprema. Os inimigos de Deus nunca vencerão, porque o Senhor Jesus lidera, e nós sabemos, a história está escrita, o futuro está garantido, não temos medo, porque o Senhor Jesus já está no futuro. Final da história, já sabemos. Nesse tempo, vamos sofrer dores, mas olhamos para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. O Senhor Jesus nos lidera, transformando nossa vida, buscando suas ovelhas. O Senhor Jesus nos lidera, guiando mansamente seu rebanho. O Senhor Jesus nos lidera, revivificando nossas vidas. O Senhor Jesus nos lidera, protegendo-nos dos dias maus. Repito, nenhum pastor dá conta de pastorear nenhuma igreja, tenha o número de crentes que tiver. O Senhor Jesus nos lidera, preservando-nos de toda a contenda e ação dos inimigos, e ainda derrama sobre nós o seu óleo, símbolo da presença e da presença do Espírito Santo, e enche nossa alegria, o nosso cálice transborda. Sexto lugar, o Senhor Jesus nos lidera, garantindo que nossa caminhada terrena e eterna será recheada de bondade e misericórdia.
O Senhor Jesus nos lidera, convivendo conosco hoje. Os amigos e os irmãos, e a igreja, e os mais chegados, vão conosco até um portal. O último portal, nós entramos sozinhos, que é o portal da morte, uma fila que está andando. Essa fila, esse portal, atravessamos sozinhos. É isso. Esse portal atravessamos com o pastor que nos lidera. E mesmo que sabemos que morreu, entrou no gozo do Senhor. Sabemos que morto, aguardamos a ressurreição dos mortos, a volta gloriosa do Senhor Jesus, nosso amado Salvador. É só o Senhor Jesus que dá conta de liderar. É muita petulância da nossa parte querer liderar como o Senhor Jesus. Há coisas que nunca faremos, certo? Nós não conseguimos gerar novas criaturas. Nós não conseguimos guiar mansamente. Nós não conseguimos revivificar nossas vidas, nossas ovelhas. Nós não conseguimos proteger nos dias maus. Nós não conseguimos preservar do inimigo. E nem nós garantimos a vida eterna. Bem, é assim que o pastor nos lidera. Mas nós podemos ter lições que possam nos ajudar numa semelhança com o Senhor Jesus. Então, eu quero fazer 5 afirmações para nós, liderança. Como liderar semelhante ao Senhor Jesus? Primeiro, preguemos o Evangelho. Preguemos o Evangelho da cruz e da ressurreição. Proclamemos o Evangelho. Enquanto proclamamos o Evangelho, o Espírito Santo age e gera novas criaturas. Não pregue autoajuda. Autoajuda ajuda. Tem hora que ajuda mesmo. Não pregue o Evangelho coaching. Pregue a cruz, pregue a ressurreição, fale do sangue de Jesus, fale do poder da cruz, fale da obra do Espírito Santo. Não tenha medo de dizer: arrependei-vos. Pregue o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 15, é um texto que nós, os pastores, devemos ler sempre. O texto que fala do Evangelho, que o apóstolo pregou. Eu já encorajei os irmãos a passar uns meses só, Mateus, Marcos, Lucas e João, vendo a ação do Senhor, enchendo o coração de fé, crendo no poder da palavra, crendo no poder dos milagres, crendo no poder da ressurreição, crendo que Jesus pode, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Pregue o Evangelho, meu pastor. Pregue o Evangelho. Você, a igreja não voltou toda e nem vai voltar. Ah, nós só vamos abrir quando tiver tudo normal, então não vou abrir nunca. Por quê? Você sabe, voltou uma porcentagem, o medo entrou na sociedade, a batalha é grande, mas você está como nós. Todo pastor virou global, você sabia disso? Claro. Você virou um pastor global. Como? Online. Online. Levante-se. Ore a Deus. Desafie sua igreja a investir numa maneira em que online sua igreja avançará. Por causa de quê? Por causa da pregação. Crie seu canal no YouTube por causa de quê? Da pregação. Faça suas lives por causa de quê? Da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho genuíno de Cristo, a cruz e a ressurreição. É claro, o mestre Hernandes, aquela substância, vai fazer o congresso Pregação Transformadora. Deus quiser, em 2021, estaremos lá, conversando sobre alguns aspectos práticos da pregação. Mas meu ponto aqui, para liderar semelhante ao Senhor Jesus, prega o Evangelho. Segundo, demonstre amor pelas ovelhas. Tenha um coração pastoral. As ovelhas não são nossas, as ovelhas são do pastor. Lá em Atos capítulo 20, o apóstolo falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz assim: a igreja que ele comprou com seu próprio sangue. Pastores, presbíteros e diáconos, não somos nós que escolhemos as ovelhas. Quem nos dá ovelhas é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos dá as ovelhas. Às vezes, não são as ovelhas que queremos. Tem nada a ver com isso. As ovelhas foram lhe dadas pelo Salvador. Então, nós, os pastores, presbíteros, diáconos e líderes da igreja,
não temos nada que falar mal da igreja. É um pecado falar mal da igreja, que a igreja não é nossa. Não é tarefa nossa dizer que esse é joio, esse é trigo, esse é ovelha, esse é bode. Disciplinaremos os que promovem pecados escandalosos com temor e reverência, porque também somos barro, mas queremos honrar o evangelho. Temos amor pelas crianças que não voltaram, pelos idosos que ainda mais amedrontados. Demonstremos valores pelas crianças autistas que precisam ser absorvidas pela igreja. De alguma maneira, restaure a escola bíblica, o culto infantil, traga a juventude, invista na juventude, cria um jeito de trazer a juventude para comungar. Gente, os jovens estão agarrados nas séries, os jovens estão agarrados nos filmes. Não falemos mal, põe uma mesa de ping-pong, põe um pimbolim, faça alguma coisa que dê para você conectar a juventude na igreja. Guia mansamente as águas de descanso. Liderar semelhante ao Senhor Jesus é pensar em demonstrar amor por nossas ovelhas. Ensinar nossas ovelhas que podemos demonstrar um amor uns pelos outros. A pandemia tem sido um tempo de solidariedade, mas podíamos também ser um tempo de doçura uns com os outros. Presbíteros deram o que aos seus pastores na quarentena? Nem encorajamento, criticaram. Alguns pastores pararam, é verdade. Mas, irmãos, a crítica não levanta, porque levanta é encorajamento. Liderar a semelhança de Jesus, primeiro é pregar o evangelho. Segundo, demonstrar amor pelas ovelhas. Terceiro, impulsionar a igreja a buscar o avivamento. Não fabricamos o avivamento, nem conseguimos despertar a igreja para orar. Eu estava orando aqui com um dos homens mais extraordinários que eu conheço, é o nosso pastor Israel Abreu, um jovem de 25 anos. Ele que coordena aqui o aspecto da oração na 8ª igreja. E nós vamos fazer aqui um dia de oração, dias de jejum com os pastores da igreja e oração. E nós estávamos orando ali, nós não conseguimos despertar a igreja para orar. Nós podemos fazer um plano, mas nós não despertamos a igreja para orar. E oração não é quantidade, é coração, você e eu sabemos disso. E nós estávamos orando dizendo, ó Senhor, nós planejamos um dia de oração, mas quem desperta a igreja, quem lidera a igreja é o Senhor. Mas pense, impulsione. Pregue a palavra, fale para a igreja orar, pregue sobre a necessidade do reavivamento. E o bom pastor é quem revigora nossas almas. Terceiro, esteja ao lado das ovelhas no dia mau. Dias difíceis, irmãos, da pandemia. Dias difíceis. Andará conosco quem nós andamos perto no dia mau. A igreja sumiu, a igreja desapareceu, a igreja não quer voltar. Porque talvez pastores e presbíteros e líderes também não estiveram no dia mau. Eu fiz visita de vídeos, eu sei que os irmãos fizeram também. Fizemos visitas da rua. Os pastores e líderes e jovens nossos que tocavam violão, pusemos na frente da casa dos idosos. Servimos, como vocês serviram, com cesta, com socorro, aqui, ali e acolá. Mas, irmãos, você sabe, o ano passado, irmãos, eu fui operado de câncer de próstata. Irmãos, presbíteros, pastores, diáconos, irmãos, cuide de sua saúde. Fui operado de câncer de próstata. E naqueles dias, irmãos, eu me lembro dos que estiveram ao meu lado. Irmãos de outras denominações, amigos de outras denominações, irmãos da amada igreja. Um destaque, com a licença dos irmãos, pelo cuidado do pastor Roberto Brasileiro. Que homem exponencial. Irmãos, ainda dá tempo. Você não fez nada? Não sei, irmão, não estou te julgando, entendeu bem? Mas hoje é um novo dia. Comece hoje, nessa live. Grave um vídeo. Faça uma ligação de vídeo. Encoraje suas ovelhas, presbíteros, diáconos. É hora, irmãos. Olha,
esteja ao lado das suas ovelhas nos dias difíceis. Liderar semelhante a Jesus. Então, primeiro, pregar o evangelho. Segundo, demonstrar amor pelas ovelhas. Terceiro, impulsionar a busca do avivamento. Quarto, estando ao seu lado no dia mau. Quinto, encorajando a seguir o Cordeiro sem desistir de desanimar, porque a vitória é certa. Como sabemos que a vitória é certa? Que a bondade e misericórdia nos seguirão e habitarei na casa do Senhor por todos os dias. Sejamos missionários, preguemos o evangelho, investamos em missões, propaguemos o nome de Cristo, irmão, porque Ele nos usará para chamar suas ovelhas. Liderando como Jesus, esse tema me prostrou, irmãos, porque eu jamais liderarei como Jesus. Por causa da minha insignificância, meu coração que encontra constantemente soberba, meu coração que precisa ser transformado pelo Senhor. Mas bendito seja o Senhor que nos deu o Salmo 23. Nenhum pastor conseguiu ligar para todo mundo, conseguiu ajudar todo mundo, nenhum pastor esteve presente na aflição de todo mundo e jamais conseguirá. Pastor, acalme-se, você não é onipotente, onisciente, onipresente. Conselhos podem ter cobrado do pastor, diáconos, muita gente. Pastores podem não ter cobrado dos conselhos de para fora, mas pode ter cobrado no coração. Acalmemos, irmãos. Jesus está vivo. Ele é o grande pastor, ele está liderando sua igreja. E as coisas vão caminhar para a manifestação da sua glória, que encherá toda a terra. Mas enquanto isso, irmão, será que você precisa ser levantado, restaurado, abençoado? Essa live, esse congresso, é um desafio e encorajamento para todos nós. Vamos orar? Senhor, agradeço pelos meus irmãos, companheiros de jornada, pastores, presbíteros, diáconos. Senhor, olhando esse tema, liderando como Jesus, nós só temos que nos prostrar aos teus pés e dizer ao Senhor, não damos conta. Senhor, quebrante o nosso coração. Ajuda-nos a meditar nesse salmo e a lembrar que o grande pastor das almas é o Senhor. Somos todos pastores auxiliares. Quebranta-nos, Senhor. Instrui-nos. Desperta agora o pastor que estiver mais cansado. Leva ele, Senhor. Diga a ele que a esperança ajuda-o a compreender no coração as verdades desse Salmo 23. Ao presbítero amado, jovem ou ancião, aos diáconos e a toda a nossa liderança em São Paulo, no Brasil e nas nações. Que haja um tempo novo, porque o Salmo 118 diz, hoje é um dia que o Senhor fez. Pode ter dado tudo errado até hoje, mas hoje é um novo dia. Traga um novo dia sobre a Igreja Presbiteriana em São Paulo, sobre a Igreja Presbiteriana no Brasil e sobre todos os irmãos e denominações que estão conosco. Senhor, declare com tua autoridade, Brasil, um novo dia e dá-nos a graça de uma grande colheita em nome de Jesus. Amém.